TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, a TV Câmara dá continuidade à série de entrevistas com os 7 candidatos a prefeito de Natal. Como será que cada um deles se preparou para administrar esta cidade que já tem mais de 800 mil habitantes? Durante os próximos dias, nós vamos conhecer em detalhes algumas das propostas deles para administrar Natal, nas áreas da educação, saúde, cultura, meio ambiente, entre outros temas. O nosso terceiro convidado dessa série é o candidato Fernando Mineiro. Vamos agora conhecer um pouco mais do candidato? Fernando Mineiro é candidato a prefeito de Natal pelo PT, na coligação Frente da Cidadania. Fernando Vanderlei Vargas da Silva tem 59 anos, nasceu em Curvelo, Minas Gerais. É deputado estadual por 3 mandatos. A candidata a vice é Carla Tatiane, o número é 13. E para entrevistar o candidato Fernando Mineiro, já está aqui comigo no estúdio a jornalista Virgínia Celli. Seja bem-vinda, Virgínia. Obrigada, Túlio. Satisfação estar aqui. Também aqui conosco já o candidato Fernando Mineiro. Seja bem-vindo, candidato, aqui à TV Câmara. O prazer é todo meu, Túlio. Cumprimento você, Virgínia, e os telespectadores que têm acompanhado o trabalho. Prazer estar aqui, inclusive a casa que eu participei e vivi aqui bons momentos da minha vida como vereador. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta você confere essa entrevista com o candidato Fernando Mineiro. É a TV Câmara nas eleições 2016. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados. Estamos de volta com o programa especial Eleições 2016. Hoje entrevistando o candidato Fernando Mineiro. Participa conosco a jornalista Virgínia Celli. Para começar, candidato, por que decidiu disputar a Prefeitura de Natal? Olha, porque, Túlio, o PT e o PCdoB, que é a nossa aliança à frente da cidadania, tem a convicção que a gente precisa mudar esse padrão de gestão que temos em Natal. Só para dar um exemplo, nós vivemos hoje um momento muito delicado no Brasil, um golpe em curso, um desrespeito à democracia. E aqui,
por exemplo, a atual gestão é um arrumado familiar, com apoio, inclusive, dos golpistas mais notórios da República Brasileira. Uma das candidatas, inclusive, é apoiada no partido. Então, onde estão os candidatos do PMDB, onde estão os candidatos do DEM, do PSDB? Então, isso é um padrão político. Então, existe em curso, existe uma reorganização, uma articulação familiar, que é a família Alves, que se juntou com a família Maia, né, e então eu apoio um candidato. Essa junção não é da agora, ela aconteceu em 2014 e se repete agora em 2016, com vista já em 2018, porque é tudo organizado, né? Então nós achamos que é possível mudar, não é possível que esses mesmos grupos representem a população de Natal, não é possível. A vice-prefeita tem 10 anos que foi prefeita, mais 4 de vice, o atual prefeito tem 10 anos de prefeito e ainda fica dizendo que vai fazer coisa. Então a questão é por que não fizeram quando tiveram a oportunidade de fazer e quando agora são gestores? Então nós estamos convencidos que é possível sim você mudar, mais do que ser possível, é uma necessidade democrática, é você mudar o padrão da gestão. Natal é uma cidade que se modernizou, uma cidade cosmopolita em muitos aspectos, no entanto a gestão é muito atrasada, é uma capitania hereditária. Até quando nós vamos ser uma capitania hereditária? Então é exatamente isso que impulsiona politicamente a nossa candidatura. A minha é a da Carla, que é do PCdoB. E porque temos um projeto para a cidade, com propostas concretas em todas as áreas, da saúde, da segurança, da mobilidade, da juventude, da questão da mulher, uma visão sobre os bairros, sobre as regiões da cidade, ou seja, nós temos uma concepção de cidade e isso que estamos apresentando na população durante o processo eleitoral. Candidato, vamos começar falando um pouquinho do item mobilidade urbana, né? Recentemente a Câmara Municipal aprovou uma autorização para a abertura da licitação do sistema de transporte coletivo na capital. Foi matéria polêmica, teve várias emendas e o projeto saiu daqui com algumas características, como por exemplo, piso rebaixado nos ônibus, sistema de ar-condicionado. O senhor eleito, o senhor pretende implantar a licitação do sistema de transporte coletivo no formato que saiu da Câmara? É óbvio que nós vamos cumprir a lei. Aliás, Virgínia, eu fui vereador aqui. Sabe quem fez a primeira ação na Justiça, no Ministério Público, pela licitação? Fui eu, no início dos anos 90. Quem fez a primeira ação no Ministério Público, cobrando licitação na rede, aqui fui eu que fiz, na questão da mobilidade, quando vereador, nos anos 90. Aí passaram-se a gestão, né? Prefeito, vice, nunca fizeram. Agora estão dizendo que vamos fazer agora, então nós vamos cumprir a legislação. E esse caso que você conta, para mim, é o melhor exemplo da falta de diálogo do atual prefeito. Ele poderia ter dialogado com a Câmara, ele poderia ter dialogado com a cidade, poderia ter dialogado com o Conselho de Transporte, né, de Mobilidade Urbana, poderia ter dialogado com os empresários para buscar uma mediação. O papel do prefeito é mediar os conflitos, e a cidade é conflito. Você sempre vai estar se deparando com conflitos. Então, o melhor exemplo da falta de diálogo, né, de se bastar, de não conversar, de não buscar soluções pactuadas, é essa questão. A Prefeitura manda para a Câmara uma lei, a Câmara modifica a lei e a Prefeitura, em vez de dialogar e conversar durante o processo de votação, não. O que faz? A Prefeitura própria vai para a Justiça contra a lei. Você imaginou? Então não dá para ser assim. Natal precisa de um outro tipo de gestão, que dialogue. Primeiro que entenda os assuntos, né? Se você chamar determinadas pessoas, inclusive o atual prefeito, para discutir detalhes sobre isso, ele não vai nem saber, né, porque fica ali isolado. Então tem que entender dos assuntos, tem que ouvir os especialistas, ouvir quem vive com essa questão. Nós faremos isso. Então nós faremos a licitação dizendo o seguinte: a licitação é um primeiro passo para pactuar o serviço, para contratar e deixar claro qual é a regra do contrato. Quantas linhas, quais são as linhas, qual é o mecanismo da tarifa. Mas, além disso, nós vamos fazer outras questões. Por exemplo, nós vamos articular a região metropolitana para discutir a questão de mobilidade. É impossível pensar mobilidade se não articular, por exemplo, com Parnamirim, de um lado, para dar um exemplo, ou com São Gonçalo, de outro lado. Tem que fazer uma coisa integrada. Nós vamos fazer isso, tratar a questão a nível metropolitano. E vamos integrar também os modais, ônibus alternativos, fazer a ciclovia para valer, discutir com a questão dos trens. Você tem trens urbanos na região metropolitana. Não existe um minuto, um exemplo. Nunca houve o diálogo da atual gestão, por exemplo, com a CBTU, para buscar integrar, para buscar conversar, para melhorar, para apresentar um serviço melhor para a sociedade. É isso que nós vamos fazer. Então, a minha experiência de diálogo, de participação, né, de estudar a cidade, me diz muito claramente, é preciso mudar esse padrão. Essa coisa que é fechada, que não dialoga com ninguém e não dialoga nem com a Câmara Municipal, não é? Vem uma lei, a Câmara aprova e entra na Justiça. Olha, não pode ser assim. Nós temos que mediar, nós temos que discutir, nós temos que dialogar para encontrar as melhores saídas para a cidade. E esse modelo, desculpa, Túlio, mas esse modelo que saiu daqui, o senhor considera um modelo
ideal para a cidade, esse modelo de sistema de transporte? Ele tem que ter ajuste, sim. Agora, ele deveria ter sido quando fosse a votação, né? Então, agora você tem que buscar mediar. Nós vamos para a nova Câmara, porque existirá uma Câmara renovada, porque além da eleição para o Executivo, haverá também eleição para a Câmara. E é preciso, então, quem for eleito, eu quero ser eleito para dialogar, para conversar com a nova Câmara sobre não só essa questão, mas todas as outras questões, porque eu acho que é preciso exercer esse diálogo permanente, constante, com a formulação das leis, que é quais são as leis que melhor representam e ajudam a cidade a sair. Então, repito, a Câmara será assim, terá um papel importante e vamos dialogar com os vereadores e vereadoras que forem eleitos agora, no dia 2 de outubro. Candidato, ainda no tema da mobilidade, essa licitação com os itens que foram acrescentados, aprovada, ela não poderia acarretar um aumento da tarifa? E ainda sobre esse tema, o senhor é favorável à Prefeitura poder subsidiar essa tarifa? Primeiro, duas coisas. Como é feita a tarifa? Então alguém diz, aumentar a tarifa. Tá, aumentar em quanto? Por quê? Como? Qual o custo? Ninguém sabe, é uma caixa preta. E o que o senhor propõe? Então, abrir a caixa preta. A primeira questão é essa. Por isso o processo licitatório tem que ter regras da questão da tarifa. Tem que saber, realmente se é aquilo. Então, pegar cada ponto. Eu, em princípio, não vou dizer, não, aumenta ou não aumenta. Vamos analisar quem está dizendo que aumenta, o que aumenta, qual é o impacto. O problema é que você não tem informações sobre isso. Você que é da imprensa, vocês trabalham aqui, eu pergunto, nem vocês, nem os vereadores sabem qual é o mecanismo da tarifa. Ninguém sabe qual é o mecanismo da tarifa. Para o que seria quebrar uma caixa preta? De que forma, senhor? Tendo porque transparência. Transparência, ter controle social, sobre isso, saber como é que é feito os custos, como é que se chega a isso, efetivamente quais são os serviços, efetivamente quantos são os passageiros que entram, efetivamente qual é o peso, inclusive, dos transportes alternativos que a gente tem na cidade. Esse controle, você não tem esse controle. Você perguntar hoje quantos passageiros andam na cidade, as pessoas não sabem. A Prefeitura não tem ou não divulga? Não tem esse dado. Eu acho que eles nem têm. Ou se tiver e não divulgar, é pior do que não ter. Eu quero acreditar que eles não tenham, viu? Porque se tem e não divulga, é pior do que isso. Então, como é que nós vamos criar mecanismo? Com a tecnologia, hoje, você pode criar esse mecanismo. Você tem que garantir que o empresário tenha condições de prestar um bom serviço, com regras claras, definidas, que seja remunerado pelo serviço que ele preste à sociedade. Aí é óbvio que isso que tem que acontecer. O empresário não vai apresentar um serviço de graça, Não existe caridade em relação, no sistema capitalista e em outro sistema também existe caridade, muito menos no sistema de transporte. Agora, tem que ser remunerado justamente com serviços de qualidade, com serviços que tenham condições das pessoas se sentirem confortáveis. Esse é o debate que a gente tem. Então, esse problema, aqui em Natal, olha, eu acho que é a única capital do Brasil que não tem licitação, é uma capitania hereditária também, Então, como é que se dá? Qual o serviço? Como é que é a pactuação? Qual é a contratualização que as empresas fizeram com a Prefeitura? Ninguém sabe. Candidato, vamos falar de outra lei que saiu também aqui da Câmara recentemente, que é o Plano Municipal de Educação, que, entre outras coisas, prevê o acesso de todas as crianças de 0 a 3 anos, até 70% delas até 2022. Isso. Como viabilizar escola para criança, creche para criança nessa faixa etária? Você está se referindo ao Plano Municipal de Educação. De Educação. Que é espelhado no Plano Nacional de Educação, e tem um rebatimento nos planos estaduais. Porque, veja só, vamos entender uma questão. No Plano Municipal de Educação, está dizendo garantir as crianças, o acesso às crianças, não é para o município, não é para a rede municipal, é para a cidade do Natal. O Plano Municipal não é para a rede pública. Primeiro a gente tem que entender isso. O plano Mas a lei saiu daqui dessa forma. Deixa eu terminar. O plano é um plano para a rede da cidade. O rebatimento é a rede de educação. Para isso, precisa primeiro fazer uma pactuação entre a rede pública municipal, entre as escolas, inclusive particulares, escolas filantrópicas, chamar quem faz educação para pensar como vai tirar aquelas metas, não só de educação infantil, no caso das creches, tirar do papel. Hoje é uma questão grave, a questão de educação infantil, principalmente creche e Natal. Você sabe que tem apenas, acho que 11% das crianças, nós temos que ter um déficit aí de 37 a 38 mil crianças nessa faixa que estão fora da escola. Você tem que fazer um planejamento, não é? Tem que fazer um planejamento de 2017 até 2022, que é o prazo, um dos prazos, primeiro, porque na verdade o plano foi aprovado esse ano, como ele tem rebatimento em 2015, ele vai até 2025.
Então tem que fazer uma pactuação com a sociedade sobre isso. É um dos grandes problemas, viu, Virginia? Quando eu ando muito em bairro, as pessoas, as mães falam muito sobre isso. Sobre né? creche, né? A questão, inclusive, da empregabilidade da mulher. As mulheres não podem trabalhar fora. Onde vai deixar as crianças? Ontem mesmo eu estava em Mãe Luísa, andando lá em Mãe Luísa, e muitas crianças em casa, sozinhas. Encontra essa realidade. Sozinhas, olha o perigo. Porque também aumentou o número de casos em que a mulher é a dona do lar, chefe, a provedora. Aqui em Natal é 30, acho que é 32% que ela é a provedora, a chefe de família, como se diz, né? Então, acho que Natal tem 30% a 32% dado. E ontem, por exemplo, foi uma experiência que eu vivi isso, né? Eu comentei, fui fazer uma caminhada ontem lá de manhã, porque a gente tem feito a campanha caminhando, visitando os bairros, ouvindo os problemas, conhecendo, né, as coisas, até para buscar soluções. E ontem, por exemplo, foi uma coisa que me salta aos olhos, assim. Algumas casas, uma criança maiorzinha tomando conta da criança menorzinha, porque não tem escola, não tem creche. A mãe teve que ralar, está sozinha, inclusive, também, batalhando para poder cuidar da família. Então, isso que você está falando. Então é isso. Mas nós vamos cumprir, sim, com essas pactuações. Esse mesmo plano, candidato municipal da educação, ele não prevê, não trouxe nada referente à questão da escola de tempo integral. Mas qual a opinião do senhor sobre esse tipo de educação, essa prestação de serviço? O senhor acha que é possível ser feito? Há recursos? Mais do que é possível, é preciso. Lá no nosso programa, inclusive, de governo... Mas há recursos agora lá no nosso programa de governo, nós estamos colocando, inclusive, como meta, na gestão, chegar, inclusive, pelo menos 50%, porque tem algumas escolas já em relação a isso. E você falando nisso, eu tenho falado muito sobre o que está acontecendo nacionalmente, porque tem consequências na vida das cidades. Por exemplo, você sabe que o governo golpista já tirou, já suspendeu os recursos para o Mais Educação. O Mais Educação é um mecanismo importante de escola em tempo integral no Brasil, é a semente. Então é por isso que eu estou dizendo, a gente tem que se identificar quem são os candidatos apoiados pelos golpistas aqui para reagir a isso. Então nós vamos fazer assim, uma política de, inclusive em contraturno, porque o turno integral trabalha com a ideia de disciplinas no contraturno. Então nós vamos reorganizar a rede para poder implementar. Hoje tem uma ou outra experiência muito isolada, para poder cumprir isso em um prazo que seja importante e possível de ser cumprido. Nessa campanha, um assunto que vem, se tornou, de certa forma, polêmico, diz respeito à proposta de um dos candidatos, que é colocar um pediatra em cada equipe de saúde da família que presta assistência de casa em casa. Os PSFs. É possível, na sua opinião, alcançar essa meta, cada equipe dessa ter um profissional? Olha, o Saúde da Família coloca o clínico, já é um modelo padrão, um modelo padrão aí. Não necessariamente, é uma ideia que tecnicamente ela é impossível de ser até colocada em prática, mas que ela, até por uma esfera de demagogia, as pessoas precisam, Até vai ter um grande problema, se não tem nem pediatra profissional disponível. Mas é aquele tipo de ideia que as pessoas lançam na campanha, meio mirabolante. Eu tenho muito cuidado ao propor uma coisa, está calçado, está sustentado em um estudo muito sério sobre o que a gente está propondo e das possibilidades. Seria legal se tivesse, mas não tem essa possibilidade, até porque você não vai encontrar profissionais. Só para você ter uma ideia, em Natal, nós temos 132 equipes de unidade de família. 107 recebem recursos do governo federal e as outras 25 não recebem porque não são formadas por pessoas do quadro. Bom, se essa ideia aí for para valer, você vai precisar de 137 pagos pelo município, de cara, só pediátrica. Então, não é bem, o modelo nosso é outro, Eu respeito qualquer ideia de que alguém queira colocar e peço que a sociedade julgue as ideias. O nosso modelo é outro. Nosso modelo é reforçar a rede básica, ampliar essa assistência à estratégia de saúde da família, fazer uma cobertura maior, porque tem apenas 42% da cidade que é coberto com a estratégia de saúde da família, ampliar essa cobertura e integrar as outras redes. A rede materno-infantil, a rede de urgência e emergência, a rede psicossocial. Então, mudar essa leitura, mudar o desenho e ter um controle de contratualização com os hospitais. A prefeitura é gestora plena. Isso significa dizer que a grana que vem para a prefeitura para a saúde ela tem que passar para os hospitais particulares, inclusive a rede estadual. E precisa cobrar, precisa acompanhar isso. Então, assim, essa ideia que pode aparecer viável, mas ela tecnicamente tem um problemaço que nem pediatra vai ter suficiente. Você precisa reorganizar a rede que tem e expandi-la com os clínicos. 80% das doenças
das pessoas da nossa cidade poderiam ser resolvidas, digamos assim, na rede básica se ela funcionasse. Certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre limpeza pública, candidato. A coleta seletiva atualmente em Natal, ela abrange cerca de 15 bairros, feita por catadores, né, no sistema porta a porta, catadores de 2 cooperativas, mas não tem nenhum bairro da Zona Norte com coleta seletiva. Qual a proposta do senhor para ser eleito para essa área? Nós vamos fazer, está no meu programa de governo, viu, Túlio? E quem quiser ver, está lá, entra lá no site Mineiro Prefeito, vai ver lá o nosso programa de governo, está lá escrito, né? Nós vamos buscar universalizar, em termos geográficos, toda a questão da coleta seletiva. E na Zona Norte também, lógico, vai ser, a Zona Norte tem 40% da população. Existe uma falsa ideia de que coleta seletiva é só em bairro de classe média. E eu gosto muito de contar um dos principais exemplos de coleta coletiva que eu conheço, né? É um bairro que tem em Mossoró, que chama Malvinas. O pessoal trabalha com economia solidária, é um tema que eu gosto muito, daí eu acompanho lá. Né? Existe lá uma associação, chama CREV. E eles fazem coleta seletiva num bairro popular, é muito legal. Coleta seletiva não é só o papel que é jogado fora. Por exemplo, o óleo, só para dar um exemplo. O óleo que você usa em casa, não sei se tudo é cozinheiro, Virgínia também. Nós somos. Everton que cozinha lá, eu acho que é você. Né? Então, o óleo, por exemplo, pode ser usado, por exemplo, para fazer sabão. Existe técnica, existem exemplos disso aí. Para mostrar que não precisa ser uma coisa só de classe média, para não jogar o papelzinho fora. Não é isso que é coleta seletiva. É uma outra ideia. Então nós vamos universalizar sim a questão da coleta seletiva. E agora você tem que ganhar a população, né? Você tem que envolver. Não existe coleta seletiva sem ter 2 elementos. Primeiro, a população engajada, a população comprando a ideia. E segundo, uma rede de catadores, né? De trabalhadores e trabalhadoras com a coleta de material reciclável. Eles inclusive chamam trabalhadores em material reciclável. Criar uma rede. Eu vi uma experiência bem bacana, eu não sei se é em Recife, mas em vez de usar carroças e tal, o pessoal usa triciclos, tipo umas bicicletas muito bacana. Na Zona Norte eu fico babando assim, porque é muito plano, né? Então você pode fazer isso. Não necessariamente você tem que vincular a coleta seletiva às carroças, por exemplo. Você pode criar, fazer linhas de financiamento, fazer com o sistema S, chamar junto as empresas, criar triciclos, entendeu? E você fazer aí, coleta seletiva. Tem algumas cidades que já fizeram isso, cara. Agora, só com a taxa de limpeza pública não é possível. Só a taxa de limpeza pública ela é insuficiente, não cobre, não dá para... com o valor que é arrecadado com a taxa de coleta, a taxa de limpeza pública ela é insuficiente para bancar coleta, né? A urbana. Então, o que é que o senhor pretende fazer em termos de corte de gastos na gestão da urbana? A urbana é viável, na sua opinião? É viável, você tem que reorganizar. E tem que dar a ela o papel de ser a gestora da questão da limpeza. Não necessariamente ser executora 100%, mas gestora tem que passar pela urbana. Como é que você tem uma coleta que não passa a gestão pelo órgão de gestão? Então, acho que precisa repensar isso. Com um planejamento também. Tem 30 anos que a gente escuta que a urbana é inviável e não se toma posição sobre ela. É possível sim, você incorporar e dar à urbana a função de administrar a questão da coleta. Se vai fazer a terceirização, que seja claro, que você reduz os custos, que você envolva o que você tem. A taxa de limpeza pública não dá no modelo que nós temos agora, mas a coleta seletiva, por exemplo, e muito diminui, né, a chegada do resíduo sólido da maneira mais tradicional. Nós temos, por exemplo, que pensar a questão do aterro sanitário, repactuar isso. Né? Eu, inclusive, acho que você pode pensar um desenho na cidade, você discutir em termos de região metropolitana, né? A parte norte de Natal com a cidade norte podem usufruir, ou usar, ou comprar o serviço do aterro de Ceará-Mirim, mas pode também pensar lá do sul uma outra pactuação. O que precisa é sentar os gestores da região metropolitana e resolver essa questão. Porque não é um problema, isso é mais um exemplo de que não tem como resolver determinadas questões isolado. A gente coleta o lixo em Natal, mas não lança onde? Em Ceará-Mirim. Então tem que pactuar com Ceará-Mirim, né? Então, por exemplo, Parnamirim lança onde? Você tem que pactuar. Você precisa pensar de uma maneira metropolitana, né? No mínimo. Candidato. Então a cabeça fica muito... Se tiver a cabeça muito pequena, pensando que a cidade... Os problemas vão resolver só na cidade, não adianta, não vai conseguir. Candidato, a sua atuação parlamentar, ela é diferenciada pela questão do acompanhamento dos números. O senhor sempre estuda um pouco receita, despesa de estados e municípios. E a gente vem acompanhando essa chamada crise financeira que se abateu sobre o país. Diante de tudo que está sendo proposto, não só pelo senhor, mas por outras propostas que os candidatos venham oferecendo, de que forma a população pode confiar no que está sendo proposto? É possível ser
executado dentro de municípios que hoje têm muita responsabilidade e têm pouca receita? Olha, não vou falar dos outros, vou falar de mim. Até porque você me reconhece, até por eu estudar esse assunto há muitos anos, a questão da receita, da despesa, a questão orçamentária, eu tenho tranquila certeza de que são possíveis fazer as coisas que eu estou dizendo. Eu não vou prometer nada, nem me comprometer nada naquilo que eu acho que não tenha condição de fazer. Porque eu acho que o mal da política é esse, sabe, Virginia? As pessoas aproveitaram o processo eleitoral para vender o céu com as estrelas. Eu não faço isso. O que nós estamos fazendo é, primeiro, através de um processo de diálogo, de discussão, de participação, a gente enfrentar os problemas da cidade. É isso que eu estou me comprometendo com as pessoas nas caminhadas, nos diálogos que a gente tem feito com a cidade. Essa é a minha tese, a minha ideia e a minha maneira de fazer política. Então, e acho que essa questão da crise afeta todas as cidades, afeta Natal. Mas se você pensar, e tem uma questão que é legal as pessoas pensarem assim, analisarem. Você sabia, Virginia, que em outros momentos a cidade não teve muita variação, por exemplo, nos investimentos do que tem agora? Então, colocar que não tem investimento por causa da crise é vírgula, precisa pôr aspa e pôr vírgula, porque em outros períodos que não eram de crise, também não teve muitas variações nas questões dos investimentos. Essa é uma questão. A outra que eu acho que é possível sim você buscar avançar mais na formalização da economia da nossa cidade. Você precisa criar mecanismo para formalizar o serviço, formalizar a economia. Você tem muita economia formal na cidade, então, e precisa buscar apoio para o micro, médio e microempreendedor individual, porque esses é que geram emprego. Tem um dado, cerca de 10 empregos que tem na cidade, eu vou chutar aqui, apenas um chute que não é muito absurdo, mas de 7 a 8 é de micro, pequenas e médias empresas, se não for os 10. Então, é preciso ter outra relação com esse setor, com o turismo. Então, estou falando de coisas que você pode incentivar e manter a arrecadação ou aumentar a arrecadação, para poder dar conta das demandas. Candidato, na área do esporte, a maioria das políticas são voltadas para o futebol, ou no máximo esportes de quadra. Como é que qual a proposta do senhor para estimular, desenvolver o esporte em outras modalidades? Tem muita coisa a ser feita. Por exemplo, você sabia, Túlio, que nos bairros de Natal, nós temos 35 bairros de Natal. Tem assim dezenas, só para dar um exemplo, de grupos de capoeira. Só para dar um exemplo. Antes de ontem, eu estava reunião nas Rocas. Sabe o que eu conheci antes de ontem? Eu não sabia. A gente fica pensando que a gente sabe das coisas, simplesmente está aprendendo. Você sabia que tem handebol de praia em Natal e é vice-campeão brasileiro de Natal, cara? Eu não sabia. Sabia que tinha handebol, não sabia que era vice-campeão brasileiro. Conheci antes de ontem, numa reunião, está lá o cara que organiza, que faz, e poder público, tá nem aí, cara. Tá nem aí. Porque não tem praça, não se articula praça, não é? Tem vários grupos de futebol na nossa cidade, tem uma área de praia imensa, que o poder público não chega junto para pensar outros esportes que tem a ver com a questão de areia. Enfim, tem um monte de coisas que pode ser feito. Eu sou muito entusiasmado com a possibilidade que o poder público tem de contribuir com a vida. Candidato, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria só de uma última pergunta ainda. Se eleito, qual será a relação do senhor com a Câmara Municipal? Olha, democrática, aberta, dialogando, até porque convivi aqui e sei a importância disso. Mas terminou o tempo, a gente vem aqui no segundo turno, né? Estarei aqui já no segundo turno para conversar mais sobre as ideias. Obrigado, então. Abro o espaço só para o senhor deixar uma mensagem final para os telespectadores aqui da TV Câmara. A mensagem é que as pessoas acompanhem as eleições. Que as pessoas, por mais chateadas, por mais descrentes que estejam, entendam que não tem saída para a vida em comunidade se não for através da política. E quanto mais as pessoas de bem se afastam da política, mais os que querem mal da cidade e fazem mal à cidade tomam conta da política. Então se liga aí, preste atenção no que está acontecendo e toma uma posição. Ok, obrigado. Obrigado, Virginia, também pela participação aqui. Obrigada, candidato. Eu que agradeço. O programa Eleições 2016 com o candidato a prefeito de Natal, Fernando Mineiro, chega ao fim, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação, tendo acesso às informações sobre as eleições aqui em Natal. TV Câmara, a TV do povo de Natal.